Muitas vezes em nossa história, passamos por momentos difíceis, tristes, angustiantes, problemas que apertam o coração, preocupam a mente. E em diversos desses momentos, nós nos debruçamos diante de Deus com o coração quebrantado, mas com uma dúvida: será que Deus olha para a minha pequenez? Será que Ele vai contemplar a minha oração, a minha necessidade? Sou tão pequeno, tão insignificante, diante até dos demais homens, como tantas vezes nos sentimos. Quanto mais diante do Senhor da glória, o Deus eterno, o todo-poderoso, o santo, justo e verdadeiro. E naqueles momentos, surge a impressão de que Deus não se incomodaria conosco. Às vezes surge até no coração a ideia de que não deveríamos preocupá-lo, atrapalhá-lo, incomodá-lo com nossas necessidades. Por causa de quem somos, diante da glória de quem Ele é. E nesses momentos, é muito consolador ouvir o Senhor nos falar sobre Jesus. Nos falar de Jesus, aquele que foi como um de nós. Porque como bem sabemos, a empatia, ela faz com que as pessoas compreendam melhor o que se passam umas com as outras. Tanto que nós vimos na leitura que fizemos alternada de Jó 15 e 16, mais especificamente o 16, que Jó questiona exatamente a falta de empatia de seus amigos, que estão tentando encontrar um defeito em Jó para justificar o seu sofrimento, e não encontram, mas persistem em tentar acusá-lo de alguma coisa. Jó questiona: se eu estivesse no lugar de vocês, as minhas palavras seriam consoladoras, mas vocês não estão fazendo isso. Portanto, conhecer pessoas que já passaram pelo sofrimento que você passou, por perdas que você teve, por momentos difíceis seus, faz com que a gente crie um certo ânimo, porque na empatia nós encontramos uma identificação. E então, naturalmente, entendemos que aquela pessoa vai entender, vai compreender, vai estar atento às minhas palavras, porque ela sabe o que eu estou passando. É por isso que ouvir sobre Jesus é tão confortador. E há um versículo bem curtinho da palavra do Senhor, bem curtinho, que diz simplesmente isso assim: Jesus chorou. Mas quantas mensagens podem ser tiradas de Jesus chorou? Ele chorou porque sentiu a dor da perda de Lázaro. Ele chorou mostrando que ele era um verdadeiro homem e que amava os seus amigos, como Lázaro. Ele chorou porque a morte o incomodou, porque a morte, ela não agrada ao Senhor, ela é uma consequência do pecado. Ele chorou
mostrando que se condoía com a situação daquela família que perdera Lázaro. Jesus mostrou que ele realmente sente as nossas dores. Que aquele que está na glória e que é de eternidade a eternidade, que criou todas as coisas pelo seu poder, sabe o que é sofrer, entende as nossas angústias e por isso ele chorou. E isso é tão confortador e nos conduz a nos colocar diante do Senhor, sabendo que Ele pode chorar como nós choramos. Ele chorou. Nós vamos para Hebreus capítulo 5, dando sequência à exposição da carta aos Hebreus, versículos de 1 a 10. Hebreus capítulo 5, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por Jesus, que sentiu as nossas dores, que sofreu como nós e então é empático. Ajude-nos, Senhor, a entender a tua palavra e então a termos o conforto do Senhor em nosso coração. Que o Senhor nos dirija pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O autor aos Hebreus, ele tem uma preocupação muito interessante. E que ele vai mostrar isso algumas vezes, que é fazer com que os seus destinatários saibam que Jesus Cristo
ainda que esteja na glória, ainda que seja o Senhor de todas as coisas, também é um de nós. Que Ele é empático aos nossos sofrimentos, que Ele entende as nossas lutas, que Ele entende o que nós passamos. Desde o capítulo 2 Ele vai mostrar isso. Desde o capítulo 2 de Hebreus, Ele nos diz o seguinte, versículo de número 17. 16, 17. Pois Ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Observe que ele quer que nós entendamos a identificação de Jesus conosco. Ele se identifica conosco. Ele sofreu como nós sofremos. Portanto, ele nos entende. Ele nos entende a angústia, ele nos entende a luta, ele nos entende o que passamos. Ele sabe o que é ter fraqueza, inclusive. E foi o próprio Senhor Jesus que expressou essa sensação de fraqueza quando ele estava indo rumo à cruz do Calvário. O Senhor Jesus, quando foi ao Getsêmani, ele foi orar ao Pai pedindo graça, ajuda para ir à cruz, e disse aos discípulos: vigiai e orai, Mateus 26, 41. Para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ele sentiu as nossas fraquezas, ele sentiu as nossas lutas. Foi tentado em todas as coisas, e você imagine como Jesus teve que lidar com cada tentação deste mundo. Teve que lidar com todas as propostas, não só aquelas que Satanás apresentou lá em Mateus capítulo 4, mas muitas outras propostas deste mundo maligno. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado por Satanás, diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e teve fome. E é quando ele tem fome que o tentador se aproxima e diz assim: por que não transforma essas pedras em pães? E ele então se aproveitou da fraqueza. Observe que Satanás realmente esteve ativo em tentar a Jesus, aproveitando-se das fraquezas. E aí você diz assim: Senhor, me perdoe, fui fraco. Na certeza de que você tem alguém que intercede por nós e sabe como é difícil viver num mundo de tentações, de lutas. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Em Hebreus 4, versículo 15, outra vez o autor aos Hebreus vai tocar neste ponto. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Parece que o autor aos Hebreus está ciente de que o seu público está sendo muito bombardeado. E podemos imaginar, porque sendo eles judeus, estavam sendo rodeados pelos fariseus,
escribas, doutores da lei, sacerdotes, saduceus, por aqueles grupos que, considerando-se os mestres dos judeus e os portadores da verdade, não cansavam de fazer com que os que se convertiam ao cristianismo, a Cristo, voltassem para o judaísmo. Provavelmente a pressão era tão grande, mas tão grande, eram expulsos da sinagoga, passavam a ter prejuízos, perdiam privilégios, aquela pressão para que eles desistissem. A tentação de voltar ao judaísmo para não perder benefícios que tinham antes de se converter. E o autor aos Hebreus vai mais de uma vez dizer: Jesus, Filho de Deus, o nosso Senhor, sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer, sabe o que é ter angústias, sabe o que é ser privado, sabe o que é ser perseguido, sabe o que é ser maltratado, sabe o que é perder pessoas queridas. Quantos cristãos não perderam pessoas queridas? Como Paulo diz aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, e então conforta a igreja, dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, eles haviam perdido pessoas, estavam tristes por entenderem nunca mais vê-las. Paulo os conforta dizendo: vocês verão outra vez. Quando o Senhor Jesus voltar, vocês verão outra vez. Então, todas essas lutas do cristianismo naquela época encontram um conforto que é a certeza de que Jesus viveu como um de nós mesmo. Jesus viveu como um de nós, sofreu como um de nós, padeceu como um de nós, teve as angústias que nós temos, e então ele é empático. Ele é empático. Se você até esse momento pensou em Jesus como o Deus que está distante, mas Deus está longe, Deus está distante, Deus é um ser de natureza diferente, e a minha miséria distancia mais ainda Deus de mim. Então, o autor aos Hebreus diz assim: não é desse jeito, porque Cristo, o Filho do Deus vivo, a imagem de Deus, viveu como um de nós. E, portanto, ele pode condoer-se, compadecer-se das suas dores. É interessante que a história de Jesus, o Evangelho, é uma história marcada exatamente por todos os dilemas. Nasceu numa família aparentemente humilde, então, por causa do contexto, do momento em que não havia lugar para se hospedarem, foi para uma estrebaria, colocado numa manjedoura. Depois disso, teve que se mudar para não ser morto. E cresceu entre pessoas tanto do Egito, no iniciozinho, depois no meio de Israel, pessoas pecadoras, falhas, teve que conviver com todas aquelas lutas. Um pouco mais adiante, não sabemos exatamente quando, perdeu seu pai. E mesmo que você diga, mas ele é filho de Deus, não tenha dúvida que ele tinha José como seu pai, que desde o nascimento o criara, o amara, protegera, que esteve ao seu lado, ensinando a palavra de Deus, levando à sinagoga, onde conheceria as Escrituras. Ele passou por tudo isso, você acha que não? Que simplesmente tinha todo o conhecimento e então não precisava de mais nada? Não é essa a ideia da humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo significa
uma abnegação completa para ser como um de nós, crescer como nós, viver as experiências que nós vivemos, para então ser exatamente o nosso representante. Portanto, ele viveu todas as etapas da vida. Ele viveu todas as etapas, as lutas, com uma diferença. É que ele, também sendo Deus, conseguiu vencer a carne, que é fraca, e então não pecou uma só vez na sua vida. O Deus homem sofreu todas as angústias, mas venceu todas as tentações. E ele mesmo disse, a carne é fraca. Em outras palavras, não foi simples, não foi fácil. Porque ele tinha que ser um de nós. Ele tinha que ser exatamente um de nós. E nos versículos iniciais do capítulo 5, o autor aos Hebreus diz que os sacerdotes são tomados entre os homens. E que, portanto, os sacerdotes, eles podem se corroer das pessoas, porque eles são iguais. São tão fracos quanto, estão limitados também. Então, eles podem sentir empatia do povo de Deus quando há pecados, falhas. Mas, ainda que o Senhor Jesus não tenha pecado um só momento, ele passou pelas mesmas experiências. Versículo 8. Hebreus 5, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele fala como é a experiência de um sumo sacerdote que vive entre os pecadores, tem suas próprias experiências negativas. E então, quando amadurece e intercede pelo seu povo, dizendo, Senhor, somos pecadores e é tão difícil vencer algumas tentações, tenha misericórdia do teu povo. E como um de nós, o sumo sacerdote, eles apresentavam os sacrifícios com compaixão. Então o cristão diz, mas Jesus não pecou. Será que ele terá compaixão de nós? Jesus não pecou. Será que ele vai sentir dó por nós? Ou será que ele será intransigente, dizendo, você deveria ter feito o que é certo. Você não fez, o problema é teu, te vira. Condena. Os discípulos, certa vez, vendo que os samaritanos fecharam as portas, porque eles estavam indo para Jerusalém, e não quiseram hospedar Jesus e os discípulos, Tiago e João disseram assim, Jesus, queres que nós roguemos? Veja que eles estavam muito confiantes, né? Então, Deus vai ouvir a gente em tudo que a gente pedir. Quer que roguemos ao Pai que mande fogo do céu para destruir esses pecadores miseráveis? Jesus disse, não, vocês não sabem o que estão dizendo. Eu não vim destruí-los, eu vim salvá-los. Jesus se compadece. E o autor aos Hebreus diz, porque apesar de ser filho, ainda que seja filho de Deus, ele aprendeu a obediência sofrendo. Ou seja, ele passou por todas as etapas. Ele passou por todas as lutas. Ele amargou em sua vida as tentações e os sofrimentos deste mundo. Então ele se compadece. Isso nos traz um conforto tão grande. Significa que quando eu disser Jesus, conforta o meu coração nas lutas que estou sofrendo. Não estou falando com alguém que talvez diga assim, tá, eu vou te ajudar, não sei o que você está passando, não sei exatamente o tamanho da tua dor, mas eu vou te ajudar. Não, não, não. Não é assim que o Senhor ouve. Ele ouve minha oração como diz assim, eu sei bem, meu filho, o que é isso. Também perdi um pai, perdi até um amigo. Eu estive no meio de pecadores maus, muito maus. Me xingaram, me humilharam, cuspiram, maltrataram, só porque eu ensinava a verdade.
e me perseguiram. Eu passei dificuldades, necessidades, tive que fugir. Caminhei sobre o pó da terra. Tantas vezes fui excluído. Até minha família ridicularizava de mim, porque os meus irmãos não acreditavam em mim. As pessoas me abandonaram. No último dia, eu estive totalmente sozinho. A tal ponto que senti até o abandono de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Ah, meu filho, eu sei bem o que é sentir todo esse sofrimento. Seja qual for o sofrimento que você venha passar, a luta, a tentação. Eu fui tentado de tal forma. Satanás não teve compaixão, não, e nunca terá. Satanás me tentou na minha fraqueza, quando eu tive fome, ele estava lá para me tentar. Apresentou o mundo com todas as suas riquezas e disse para mim que daria tudo. Você já pensou ter tudo que o mundo pode oferecer? Quantas pessoas não venderiam a sua alma para isso? Quantas não já venderam? E na cruz, que tentação difícil. Decidi entre continuar vivendo e ter que se entregar, ter que morrer por algo que eu não fiz. Jesus ouve nossas orações assim. Eu sei, meu filho. Eu sei como é difícil. Cada dia da minha vida foi um dia de lutas. Cada dia da minha vida foi um dia de tentações. Cada dia da minha vida eu tive que lutar contra a carne que é fraca. Cada dia da minha vida eu tive que fechar os olhos para as tentações deste mundo. Cada dia da minha vida eu tive que suportar os maus tratos e as angústias. Eu também chorei. Eu também senti dor. Eu também passei por necessidades. Eu sei o que você está passando. O Senhor Jesus ouve a nossa oração numa empatia perfeita. Porque todas as nossas angústias Ele também sentiu. Para ser o perfeito sumo sacerdote, para ser aquele que realmente ouve o nosso clamor e sente como quem lembra do que passou. Não é assim que acontece quando a gente tem um problema, grande problema, claro. E então, alguém vem e conta o seu problema, conta a sua angústia, a sua luta, e a gente sente o que passou, lembra o que passou, quando aquilo ainda está, de uma certa forma, marcado, gravado no coração. É assim que Jesus ouve nossa oração. Ele não simplesmente atende, ele, como que vivencia, ele é empático. O autor aos Hebreus nos conduz a isso, trazendo para nós uma segurança, uma grande segurança. Porque nós temos um sumo sacerdote que realmente nos entende. Se nós podemos dizer que um pastor ou um sacerdote da época entendia o sofrimento do povo e por isso então estava ali lado a lado para ajudar, o autor aos Hebreus diz: Jesus não é diferente. Ele realmente está ali para nos ouvir e para nos socorrer. Porque Ele sabe o que é sofrer. Ele realmente sabe o que é sofrer. Então você tem alguém que está mediando entre você e Deus de uma maneira perfeita. Mas quantas vezes você já foi até Ele? Quantas vezes você já foi até o Senhor Jesus? Quantas vezes você já lançou sobre Ele sua angústia? Em forma alguma você deve pensar que Ele não se importa. Porque aquele que morreu na cruz do Calvário chorou quando Lázaro morreu. Chorou. Chorou porque ele realmente sentiu
a perda de seu amigo. Então você precisa tomar uma atitude, a primeira atitude, realmente confiar em Jesus. Realmente lançar sobre Ele a sua vida de verdade. Não pensar, eu não vou incomodar a Deus, eu não vou apresentar as minhas angústias, tristezas, elas são insignificantes diante do Senhor. Se você já pensou nisso, eu convido você a desistir dessa ideia. Porque isso não é verdade. Porque ao você olhar para Jesus e achar que Ele simplesmente não se importa com o que você passa, você está dizendo que Ele não é um perfeito homem. Que Ele não vivenciou a nossa humanidade de uma forma real. Mas Ele vivenciou para ser o nosso perfeito mediador. Então vá até Ele. Coloque a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Lance as suas angústias diante do Senhor. Coloque-se diante dEle humildemente e confiantemente. Jesus, eu sei que o Senhor sabe o que eu estou passando. E o Senhor sabe, tanto porque o Senhor é Deus e sabe o que está acontecendo aqui dentro. Mas o Senhor sabe também, porque o Senhor passou por lutas até maiores do que a minha. Então, Senhor, venho pedir ajuda. Venho pedir graça, misericórdia, força para vencer as tentações, para perseverar nas angústias e nas lutas, para não desistir, para continuar caminhando com o Senhor, para continuar perseverando no Senhor. E então faça isso sempre. Você precisa andar com o Senhor. Andar com Ele todos os dias, em todas essas lutas. Para que você esteja sendo auxiliado e tenha consciência disso. Eu sei que eu não estou só. Isso fortalecerá o seu coração. Isso vai motivar você. Isso vai animar você, saber que você não está só nessa caminhada, para você não desistir. Porque uma das propostas, ou melhor, uma das sugestões do diabo é que nós estamos sozinhos. E que não adianta continuar. Porque o propósito de Satanás é fazer você desistir. Ele quer que você desista. Porque o propósito dele é destruir a sua vida. E nada para ele melhor do que fazer pessoas desistirem de Cristo. O único que pode salvar a tua vida, o único que pode transformar a tua vida, o único que pode dar a eternidade para você. Então você tem que desistir, segundo Satanás. Portanto, você precisa olhar para Jesus e ver na plena humanidade dele todo o conforto, todo o consolo, todo o ânimo, porque ele é um de nós. E ele venceu. Ele é um de nós. E ele sofreu como um de nós, para nos auxiliar, para nos socorrer, para ouvir nossas orações e nos dar graça para continuar vivendo para o Senhor. Você precisa olhar para o Senhor Jesus como um verdadeiro homem, como um de nós, ouvido pelo Pai. Hebreus, capítulo 5, versículo de número 7, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Jesus clamou ao Pai para que fosse socorrido. E ainda que tenha morrido, ressuscitou, mostrando que Deus ouviu a sua oração. O Pai ouviu a oração do Filho, ressuscitando da morte. E agora ouve a oração do Filho, que intercede por nós constantemente.
Ou seja, temos um intercessor que é real. Alguém que realmente está mediando. Alguém que realmente está intercedendo por nós como nosso advogado. Pai, tenha misericórdia deles. É muito difícil viver. É muito difícil caminhar neste mundo pecador. Somos rodeados por tantas tentações. Jesus sabe disso. Ele pode dizer ao Pai: Pai, as tentações são grandes. Então, eu peço, tenha misericórdia deles. Ajude-os. Portanto, em toda essa caminhada cristã, e não importa o tamanho da sua luta, você tem que colocar a sua vida diante de Deus. Você tem que pedir a Ele que Ele o auxilie a viver, porque o propósito é aperfeiçoar a sua vida para que você viva para a glória dEle. Então você não pode deixar de clamar: Deus, me ajude, porque eu tenho que andar um pouco mais. O propósito não é desistir no meio do caminho, é chegar na eternidade. É chegar lá como Jesus chegou, pela graça dele, poder herdar aquilo que ele conquistou para nós. Então, vai a Jesus. Isso nos leva a outra questão. Ir a Jesus é tanto saber que temos o conforto de suas bondosas mãos, que é empático a nós. Mas é dizer para nós também que nós não podemos viver como se tudo dependesse só de nós. Como se simplesmente você tivesse que bater no peito depois e dizer assim: eu venci sozinho, eu conquistei, eu subi na vida, eu ganhei, eu realizei, eu fui bom. O propósito da vida cristã não é que alguém bata no peito e diga: eu consegui. O propósito da vida cristã é que todos digam: até aqui nos ajudou o Senhor. É olhar para a vida toda e dizer assim: se não fora o Senhor, o que seria de nós, ó Israel? Como disse o salmista. É herdar a vida eterna e dizer: Senhor, não fosse a justiça do teu Filho, como entraríamos no lar eterno? Portanto, o chamado do Senhor a entregar a sua vida e estar sempre aos pés do Senhor Jesus, tanto é confortador, como também é exortador. Pare de achar que você tem que se gloriar em suas conquistas. Porque mesmo que você não perceba, aquele que media, aquele que intercede por nós, é a causa de você não ter sido consumido ainda. É pela misericórdia dele que você não foi destruído, que você é abençoado, que sua jornada continua e que você chegará lá. Como diz a palavra do Senhor, aquele que começou a boa obra há de completá-la em nós. Portanto, a certeza de que o Senhor Jesus está sempre intercedendo de forma empática por causa das nossas fraquezas, também é um chamado de Deus para que você viva aos pés dele, sabendo que é por causa dele que continuamos caminhando. Ele nos chama à humildade, à humilde dependência. A humilde dependência. Você depende do Senhor? Você vive na dependência do Senhor? É a Ele que você tributa a glória de suas conquistas?
É na certeza de que Ele te sustenta que você continua caminhando? Ou já se ilude com a sua inteligência, suas forças, seu proceder? A nossa vida é um instrumento para glorificar o Senhor. E é por isso que Deus a sustenta. Paulo nos diz isso em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Quando ele diz acerca do povo do Senhor. Versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, que somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus nos chamou para manifestar nas nossas vidas as misericórdias dele, para que ficassem conhecidas as misericórdias do Senhor na vida de pessoas que realmente dependem completamente dele. Portanto, depender de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso de tua compaixão, de teu auxílio, de tua força, de tua graça. Dizer isso ao Senhor não é sinônimo de vergonha, não é algo repulsivo para Deus. É a humilde fraqueza humana sendo sinceramente colocada diante do Senhor para que Ele socorra em tempo oportuno. É o homem quebrantado de coração, reconhecendo que de Deus em tudo aquilo que ele tem. É o pecador vendo no Senhor a salvação de sua vida, porque ao Senhor pertence a salvação. Então, coloque a sua vida diante do Senhor sempre, para que a manifestação do poder de Deus na tua vida glorifique o nome dEle. Dê testemunho de que a nossa vida depende dEle realmente. Como diz o salmista no Salmo 67. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. O último versículo diz: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Quando olhamos para Davi e outros personagens que escrevem principalmente os Salmos, e ouvimos o clamor, as angústias, as lutas, clamando, pedindo a Deus auxílio, e então conhecemos a história deles e vemos que Deus respondeu, que Deus agiu. O testemunho desses homens nos encoraja a colocar a nossa vida diante do Senhor todas as vezes. Da mesma forma, a sua vida, que deveria estar sempre sendo colocada diante de Deus, testemunhará para aqueles que precisam da misericórdia do Senhor, que Deus realmente ouve nossas orações. E nisso eu já posso perguntar: você tem buscado o Senhor em oração? Tem participado das reuniões de oração da igreja? Se juntando ao povo de Deus para clamar àquele que é misericordioso e testemunhar o agir de Deus em nossas vidas? Você tem? O Senhor é misericordioso conosco, para que também o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. Os benefícios do Senhor nos são concedidos, para que o nome dEle também seja engrandecido em nosso viver.
Davi, no Salmo 103, Salmo 103 de Davi, diz para si mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. O Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não nos repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Portanto, bendize ao Senhor, ó minha alma. Você precisa viver aos pés do Senhor. É uma necessidade sua, mas também um dever seu. É saber que encontrará em Deus tudo o que você precisa, confortando o seu coração. Eu não estou sozinho. Eu posso lançar sobre o Senhor o fardo de meus ombros. Ele me carrega em seus braços quando não consigo caminhar mais. É o conforto do seu coração, mas é o dever da sua alma, porque é exatamente em viver para o Senhor, aos pés do Senhor, na dependência do Senhor, que o homem não glorifica a si mesmo, mas glorifica o nome de Deus. Sinta o conforto de Deus, mas também tenha o propósito de glorificar a Deus com a tua vida por meio desta dependência do Senhor. No livro de Juízes, tem um momento muito interessante em que o Senhor livra o povo dele de 135 mil inimigos midianitas. Gideão, que vai ser o instrumento de Deus, reúne 32 mil israelitas para lutar contra 135 mil. Quando ele reúne 32 mil homens para lutar contra 135 mil, talvez você dissesse assim: Gideão, tem certeza que 32 mil homens vão vencer 135 mil? Não é pouco, não. Não vamos passar vergonha. Precisamos mostrar para aquele povo que somos um povo forte. Mas Juízes capítulo 7, versículo 2 nos diz o contrário. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. 32 mil contra 135? Ah, Gideão, é muito, homem. Vamos diminuir isso aí. Mas por que, Senhor? Não seria mais prudente ter um número mais próximo possível para a luta ser justa e nós vencermos? Não, Gideão, não. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. O propósito não era só dar a vitória a Israel, era ensinar a Israel que a vitória vem do Senhor. Era ensinar a Israel que a salvação vem de Deus e não das mãos dos homens.
Por isso, tantas vezes, quando você estiver se gabando de que tudo vai dar certo porque você é inteligente, você tem uma estratégia muito boa, você sabe fazer as coisas, você é sábio, forte, você tem tudo sob controle, naquele momento em que você está muito confiante, Deus faz dar tudo errado. Você várias vezes poderá se perguntar, mas o que foi que houve? Estava tudo tão certo. Por que deu tudo errado? Para você não se gloriar diante de Deus, dizendo, a minha própria mão me livrou. Porque o propósito da vitória do povo de Deus não é fazer com que o povo de Deus se gabe, se glorie, se engrandeça, quando alcança a vitória, aparentemente com suas próprias forças. Deus reduz o número de 32 mil para 300. Agora eu quero ver quem vai dizer que foi por causa de Israel. São 132 mil, 35 mil homens, contra apenas 300. Gideão ficou inclusive com dúvida. Gideão ficou com medo. Será que isso vai dar certo? Será que vamos vencer mesmo? E por causa desta dúvida, Deus manda Gideão ir até o arraial dos midianitas. Quando ele chega lá, Deus providencia a seguinte cena. Versículo 13 de Juízes 7. Chegando, pois, Gideão, escondidinho, de noite, ao arraial dos midianitas, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, o midianita, não é o israelita, era o midianita que teve um sonho que foi uma revelação de Deus. Tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Gideão estava com medo, dúvidas, 300 homens contra 135 mil, e Deus vai fortalecer o seu coração, mostrando, um homem pagão recebeu uma revelação de Deus, e o amigo do homem pagão, a interpretação da revelação. Ele ouviu tudo. E então ele voltou com o coração confortado. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Deus nos dará vitória. Deus nos salvará. Do Senhor é a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Não seria a força dos valentes, mas o poder de Deus na vida de seu povo. Então, saber daquele que é empático às nossas necessidades deve exortar você a lançar sobre ele todas as suas necessidades. Porque o propósito não é só confortar o seu coração, mas motivá-lo a viver para glorificar o nome daquele que manifesta o seu poder nas nossas fraquezas. Como Paulo testemunhou em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo testemunha dizendo, versículo 7, 2 Coríntios 12, 7. E para
que não me ensoberbecesse. Veja, Deus já disse várias vezes na Escritura, Ele odeia o orgulho, Ele odeia a soberba. Então Deus luta contra o soberbo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, por odiar a soberba, Paulo diz, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Paulo foi esbofeteado por Satanás, porque era para ele não ser soberbo diante das revelações do Senhor, a fim de que não me exalte. Para Paulo não se exaltar, Deus o humilhou. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Senhor, me livra deste mensageiro de Satanás. Então ele me disse, Deus respondeu a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus manifesta o seu poder e evidencia o seu poder na nossa fraqueza. Me diga, quem veria o poder de Deus e teria clareza do agir de Deus se Gideão tivesse ido com 32 mil homens ou mais do que isso? Provavelmente, eles teriam se gabado da vitória. E nós hoje não estaríamos glorificando a Deus por tamanha vitória concedida a Israel. Deus manifesta o seu poder na nossa fraqueza. Então Paulo diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque Deus manifesta o poder dele em nossas vidas, em nossas fraquezas. Então, seja encorajado a colocar a sua vida diante do Senhor em fraqueza, para Deus, em sua empatia por meio de Cristo, manifestar o seu poder na sua vida. Não precisa e não queira ser grande aos seus olhos, porque tudo o que nós precisamos é da grandeza de Deus sobre nossas vidas. E assim você tanto tem o conforto de Cristo nas angústias, como a exortação de Cristo em toda a sua vida, para que o Senhor seja glorificado na misericórdia quando se compadece de você, e seja glorificado na manifestação do poder dele, quando você aponta para Cristo, para que Cristo manifeste o poder dele na sua vida. Dependa de Deus. Dependa de Deus em tudo. Coloque a sua vida diante de Deus em tudo, para que na sua fraqueza Deus manifeste o seu poder, para que na sua pequenez Deus manifeste a sua grandeza, para que na sua necessidade Ele manifeste a sua bondade. Entregue tudo a Deus. Deus, o homem é orgulhoso por natureza, por causa do pecado. Então, Deus, me ajude a negar a mim mesmo. Como disse Jesus, aquele que quiser ser meu discípulo, o quê? A si mesmo se negue. Me ajude a negar a mim mesmo, para que sobre mim repouse o teu poder, para que na minha pequenez o Senhor manifeste a tua grandeza, e então Deus seja glorificado na tua vida. Assim, a salvação do Senhor redundará em glórias ao Senhor, e a sua alegria não será pela sua força, a sua alegria nem mesmo será apenas pela vitória, a sua alegria será pela glória de Deus manifesta na tua vida. Você mais se alegrará por ver que você foi um vaso de misericórdia, instrumento para mostrar ao mundo
a grandeza, a glória, o poder, a graça, a misericórdia, o amor, a bondade divina, você se alegrará mais com a glória de Deus do que com a vitória que Ele deu às suas mãos. Porque você estará desfrutando do prazer de ser um instrumento de Deus, de experimentar o agir de Deus na tua vida. Jesus nos foi dado para nos confortar com sua bondade, para nos alegrar com o seu agir em nossas vidas. Então lance tudo sobre Ele, entregue tudo a Ele. Ele é um perfeito sumo sacerdote, Ele é um perfeito mediador, Ele realmente sabe o que passamos, Ele realmente pode dar conta de tudo. Então entregue a sua vida a Ele. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, para fazer a Tua vontade conforme eu conseguir. Então age em mim, age por mim, opera, para que eu possa me alegrar em Ti e o Senhor ser glorificado em minha vida. Entregue a tua vida ao Senhor e viva nele e para Ele todos os seus dias da sua vida. E você verá que muitas pessoas que estão se achegando a Cristo verão em você a esperança de poderem viver o agir de Deus em suas vidas também.